Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal A Nova Instituto Manchinha, onde mergulhamos fundo na história, nos fatos e nas grandes transformações que marcaram o nosso mundo. No vídeo de hoje, vamos abordar a história de uma das maiores potências que já existiu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS. Essa nação transcontinental dominou a geopolítica por grande parte do século XX e influenciou o destino de milhões de pessoas, desde sua fundação até sua dissolução. Vamos analisar como a URSS emergiu das cinzas da Revolução Russa, se transformou numa superpotência global, e finalmente sucumbiu ao colapso. Prepare-se para uma jornada histórica fascinante. A história da União Soviética começa em 1917, no auge da Revolução Russa. O Partido Bolchevique, sob a liderança de Vladimir Lenin, derrubou o governo czarista e fundou a República Socialista Federativa Soviética Russa, RSFSR. Esse foi o primeiro Estado socialista da história, e sua fundação se deu com o objetivo de estabelecer uma nova ordem política e econômica, baseada nos ideais de igualdade e justiça social. Mas como toda revolução, essa transformação não foi aceita por todos. A Guerra Civil Russa se seguiu, e os bolcheviques enfrentaram uma resistência feroz. Apenas em 1922, após anos de conflito, as repúblicas soviéticas se uniram para formar a União Soviética. Lenin, agora consolidando o poder, criou um novo modelo de Estado, uma federação de repúblicas socialistas, mas com uma forte centralização do poder nas mãos do Partido Comunista. Após a morte de Lenin, em 1924, Joseph Stalin assume o controle e inicia uma série de reformas que mudariam para sempre a URSS. Stalin implementa uma industrialização forçada e a coletivização da agricultura, buscando transformar a União Soviética numa potência econômica. Contudo, esses processos geraram uma enorme crise social. Milhões de camponeses morreram em decorrência da fome entre 1930 e 1933, um período marcado pela fome forçada que devastou a população rural. Além disso, Stalin expande o sistema de campos de trabalho forçado do Gulag, que se tornaram sinônimo de repressão política e violação dos direitos humanos. Para consolidar seu poder, Stalin promove o Grande Expurgo, uma onda de purgas que resultou em milhares de mortes e prisões, inclusive de figuras importantes do Partido Comunista. Em 1939, a URSS e a Alemanha nazista assinaram um pacto de não agressão, mas, em 1941, Hitler rompe esse pacto e invade a União Soviética. Esse evento marca o início da Segunda Guerra Mundial na Frente Oriental, uma das maiores invasões terrestres da história. A URSS, apesar de sofrer pesadas perdas, desempenhou um papel crucial na derrota das forças do eixo. O custo foi altíssimo. Cerca de 27 milhões de soviéticos morreram durante o conflito. No entanto, a vitória soviética sobre os nazistas consolidou a URSS como uma das duas superpotências globais da época.
Após a guerra, a URSS expandiu seu território e impôs regimes comunistas em vários países do leste europeu, estabelecendo um bloco oriental sob sua influência. Essa expansão resultou na divisão do mundo em duas grandes esferas de influência: o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, sob o controle da URSS. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a URSS entrou em uma intensa guerra ideológica contra os Estados Unidos, o que deu início à Guerra Fria. Esse período foi marcado por tensões geopolíticas, corridas armamentistas e guerras por procuração em várias partes do mundo. A URSS se envolveu em uma competição com os Estados Unidos pela supremacia espacial. Na década de 1950, a URSS foi a primeira nação a lançar um satélite artificial e a enviar o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, ao espaço. A chamada corrida espacial se intensificou, e a URSS ganhou uma posição de liderança científica e tecnológica. No entanto, as tensões também se refletiam nas rivalidades políticas, com o mundo dividido entre os regimes comunistas, apoiados pela URSS, e as democracias capitalistas, apoiadas pelos Estados Unidos. Após a morte de Stalin, o novo líder soviético Nikita Khrushchev iniciou o processo de desestalinização, buscando reverter as políticas repressivas de Stalin. A desestalinização foi uma tentativa de aliviar as tensões políticas dentro da URSS. E também foi o início de um período de liberalização conhecido como degelo de Khrushchev. No entanto, a relação com a China tornou-se tensa, com o regime de Mao Zedong criticando a URSS pela falta de uma revolução mais radical. Esse rompimento gerou uma divisão dentro do movimento comunista mundial. Na década de 1980, Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, tentou reverter a crise com as políticas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. Embora buscasse reformas, essas mudanças acabaram acelerando o colapso da URSS. A glasnost trouxe uma maior liberdade de expressão, mas também expôs as falhas do sistema soviético. A perestroika tentou reformar a economia, mas a centralização do poder e a falta de um mercado livre impediram avanços significativos. Em 1991, a URSS estava à beira do colapso. Movimentos nacionalistas e separatistas começaram a ganhar força em várias repúblicas, e a tentativa de golpe contra Gorbachev acelerou a dissolução. Em 26 de dezembro de 1991, a URSS foi oficialmente desfeita, e o Partido Comunista da União Soviética perdeu o controle, dando origem a várias nações independentes. A União Soviética foi uma das maiores superpotências do século XX, mas também um sistema político que sofreu com profundas contradições. Sua ascensão e queda foram moldadas por uma combinação de grandes conquistas, inovações tecnológicas e repressão política. Sua história é uma lição sobre os riscos do autoritarismo e os desafios de um modelo de governo centralizado.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, A Nova Instituto Manchinha, para mais conteúdo sobre a história e os grandes acontecimentos que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!